Opa, opa, opa. Estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 12. Isso aí, moleque. Maninho? Estamos aí com uma figuraça, estamos com o pastor Josias. E hoje eu vou ter que pegar o bordão do nosso amigo João Paulo, que não pôde estar aqui com a gente. Hoje eu tô aos pés dele, do pastor Josias. Tá no sal. Pastor, se apresenta pra gente aí, pro pessoal, que a gente já te conhece, mas o pessoal às vezes que vai ouvir não te conhece. Eu quero antes dizer que é uma honra participar desse negócio, com esse nome bonito todo. Uma alegria. Graças a Deus. Josias Ribeiro, esse é o nome. Ih, ó, a gente é parente, hein? Não é? Otávio Ribeiro. Aí, que luxo. Não sei se você sabe, comida de Ribeiro, macarrão, tutu e carne de porco. Então é comigo. Aí, ó, já deu. Estamos aqui no Parque dos Ipês, já há 18 anos pastoreando o Parque dos Ipês, louvando e adorando o Senhor, mas pela graça de Deus e paciência dessa gente, o pessoal aqui é bacana, o pessoal é gente boa, graças a Deus. Mas estamos à disposição dos irmãos e honrado por esse momento. Casado já há quanto tempo? Casado há 36 anos com a Preta. Eita. A Preta foi professora de todo mundo da SEAB, nessa Itapiruna toda. Foi minha professora também. Foi sua professora? Foi. Puxa, coitado. Apanhei bastante. Sério? Nossa, mãe, que ela bate com pressão. Caramba, aqui no Nossa Senhora das Graças? Nossa Senhora das Graças, que ela tem. E casado com Preta, pai de Hudson, casa agora dia 26, e pai de Carol. Carol é bênção na minha vida, na música da igreja, Hudson também. Sogro de Natana, é mole? Natana. E agora Joel chegando também. Vai ser também um genro, vai ser um da família também. Então estamos lá com essa turma toda. E a nossa princesa é a Teca. A Teca é a bênção da casa, a alegria da casa. Traz alegria, né? Isso é bom. Mas, pastor, a gente te pediu um tema, você trouxe pra gente um tema que é bem relevante e acredito também que é bem difícil, né? Sim, com certeza. Fala aí pro pessoal sobre o que, dá uma introduçãozinha sobre o que a gente vai falar Permanecendo em tempo de crise. Sim. Não tem nem como escapar dos temas bíblicos, atualizando ou contextualizando. Eu tinha um professor no seminário que gostava muito de morfologia. Morfologia, formação das palavras. Sim. Aí, por exemplo, contextualizando com o texto, atualizando. Ele gostava sempre desse negócio. E a gente aprende essa coisa e é de fato verdade. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de muito cuidado, até de uma fobia, uma doideira por conta desse momento, você vai pensar, permanecendo em tempo de crise. Sim. E esta palavra, você vai num texto sagrado, você vai especialmente nos textos que Jesus estava com os apóstolos, você vai perceber que Jesus estava o tempo todo trazendo essa orientação. Permanecendo em tempo de crise. É o tempo todo isso. É bem oportuna, né, essa palavra. E o senhor também falou que a gente vai trabalhar um pouco em cima do texto de João, correto? Sim. João capítulo 15. Os 11 primeiros versículos, eles tratam especificamente desse tema. Os 11 primeiros versos. Sim. Para ter uma noção, nesses 11 primeiros versos, o verbo permanecer, a expressão permanecer, a expressão oriunda de permanecer, aparece 11 vezes, nesses 11 versos. Só no verso 4 aparece 4 vezes essa expressão. Então, permanecendo mesmo é a palavra que Jesus usa. Ele usa aquela analogia da videira, sim. E é importantíssima. Por exemplo, como é que vamos entender essa colocação de Jesus? O que é que mais se planta na nossa região? Tomate, pimentão, hortaliça. Sim. Nossa região não é uma região de plantação de videira. Então a nossa ótica, a nossa visão desse contexto de Jesus fica um pouco turva, ofuscada. Mas quando você busca um pouquinho, você vai perceber que de fato é muito atual. Sim. Pastor, e falar em permanecer, pode-se dizer que um pouco a dificuldade de permanecer hoje em dia é porque vem às vezes criada uma ideia de que o crente não tem crise.
que o crente não passa por dificuldade. Por isso que às vezes quando vem, ele não sabe como permanecer. Pode-se dizer que é... É por aí, é por aí. Criou-se um contexto nos nossos arraiais de que agora é só vitória. Rapaz. A luta foi embora. Sim. Foi para a porta de quem? Foi para a porta de quem? Para a casa de quem? Não, a luta é o tempo todo. O tempo todo, luta é o tempo todo. Jesus não fez um marketing, ele não fez um fake news do Evangelho. Ele disse, no mundo tereis aflição. Ele disse isso. Sim, mas sim. tem de bom ânimo, eu venci. Quer dizer, tem problema? Tem, permaneça. Permaneça sim. em Jesus, com Jesus. Aí, naturalmente, a vitória é segura. E eu vejo muito isso nos jovens, né? Eu acho que a juventude sofre muito mais com isso. Porque algo que eu gosto sempre de trazer, a sua época de namoro, por exemplo, não sei como é que foi. Mas muita gente... Não foi hoje, não, hein? Mas, às vezes, para você conversar com uma pretendida, né? Você escrevia uma carta e era aquele negócio todo. Hoje em dia é tudo muito rápido, tudo chega muito rápido, a informação vem muito rápido, conhecimento bons e também muitos ruins vem muito rápido. Então eu vejo que a nossa geração, eu acho que a gente pode se incluir nisso, a gente tem que aprender muito a esperar, entendeu? E a sua, eu já vejo que tem um pouco mais de... já sabe um pouco mais, não, tudo tem seu tempo. E essa questão que eu vejo que falha a nossa geração no permanecer. Porque tudo que vem muito rápido, né, também vai muito rápido. Uma questão interessantíssima nessa palavra sua é o que nós estamos dizendo. O imediatismo. Sim. Sim. Vem para cá, dá uma oferta, o Senhor vai te retribuir. Uma coisa não funciona assim, toma lá, dá cá. Não funciona não assim. É desse jeito. E, de repente, essa cultura que invade os nossos arraiais, até mesmo afugentando a cultura bíblica, os ensinamentos bíblicos. Esses ensinamentos, esta penetração desse agora, Sim. Já. Sim. Por exemplo, nós cantamos algumas coisas complicadas. Por exemplo, eu quero ver a glória do Senhor. Rapaz, Moisés roeu um osso para enxergar essa conclusão, e não viu a glória, viu as costas do Senhor. Então, como é que funciona? Aí, de repente, não é uma crítica, é só uma constatação do nosso imediatismo. Sim. Eu não posso me excluir ou me deixar fora dessa questão. Eu sou imediatista. Sim, sim. Não, e você falando isso, eu lembrei que a nossa igreja, essa música, né? Eu quero ver agora o seu poder. A gente cantava isso direto. Aí, rapaz, certa vez um amigo meu me mandou uma pregação e tinha um irmãozinho na igreja que sempre falava, né? Aí, uma vez mandaram uma pregação de um pregador até bem famoso. Rapaz, mas ele descendo a lenha nessa música. Hoje eu tenho dificuldade de cantar ela. E era uma das que eu mais gostava. Tinha um ritmo bom, era boa de tocar. Gostou de cantar? Mas, rapaz, hoje tem dificuldade danada. É isso mesmo. Otávio, quer ver uma coisa interessantíssima? Por exemplo, quando eu puxo para eu gosto, aí dá ruim. Sim. Aí dá ruim. Não é... Percebe? A gente tem que ter... Por mais que vá inconsciente, né? A gente vai cantando isso pode virar algo muito maior. Não só no cântico, mas numa série de questões, por exemplo. Sim. Eu gosto. Nós temos aqui 3 pastores. Eu, pastor Bruno, pastor Uxley. Pastor Uxley veio de São Gonçalo, uma bênção da nossa vida. Ontem de manhã foi demais. Pegou ele de manhã, pastor Bruno à noite. De repente, há preferência. Sim. Teve com Paulo, Pedro, percebe? Sim. E essas questões, eu gosto. De repente, quando eu faço essa colocação, eu acabo me desviando dessa permanência, ou esqueço desse permanecendo. Sim. Permanecendo sob a orientação do Senhor. Permanecendo sob a orientação de Deus. Sim, sim. E você acha, pastor, qual é a dificuldade de hoje do cristão permanecer? Por exemplo, nesse texto que nós pensamos, esse texto ele vai dizer assim, por exemplo, verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Por exemplo,
precisamos conhecer um pouquinho de videira. Disse Jesus, eu sou a videira. Mas quais as qualidades da videira, o porquê da videira, como é que se planta uma videira, como é que se cultiva uma videira? Jesus disse mais tarde no verso 2, eu sou ramo, você é ramo, nós somos ramos. De repente, como ramo, eu quero cortar o ramo do lado. Não, ele disse que meu pai é o agricultor. Percebe? É verdade. Então, caminha nessa, a dificuldade caminha por aí. A revelação está aqui, o texto está aqui, eu preciso lê-lo. Então Jesus disse, eu sou a videira. Por que ele disse verdadeira? A videira é plantada, logo depois que cresce, ela é levada para um ramo, para um fio, lembra? Fio, ou arame, ou um fio mesmo, liso. Aí colocam vários, né? Se ela escapole daquele fio, daquele arame, e ela pega o chão, ela cria novas raízes. Dali para lá não é a mesma videira de antes. É uma outra videira. Percebe? Então Jesus, ele é o nosso suporte, ele é a raiz, ele é o fundamento, ele é a base. Aí daqui a pouco eu caminho um pouquinho. Poxa vida, no meu caso, eu tenho 36 anos de vida cristã, cara, para com isso. Pronto, já criei uma outra raiz. Sim. Já não está na videira verdadeira. Esse permanecendo, ele passa por essas questões que precisamos entender da videira e trazer, aplicar aqui nesse ramo. Sim. Uma vez eu vi uma pregação falando sobre isso, que tem pessoas que colocam no alto, mas tem pessoas que fazem na altura, né? Aí cata e puxa para cima, quando tem que ajeitar alguma coisa. Aí na pregação dessa pessoa, foi até do Hernandes Dias Lopes, ele fala que algumas ficam encostando no chão. E quando fica encostando no chão, começa a pegar poeira, várias coisas, né? E ali pode acabar deteriorando o fruto e coisa e tal, né? E temos que ter força às vezes, né? E quem faz isso em nós é o agricultor, né? O Espírito Santo em nossas vidas, e nos traz de volta para cima, para o fio, né? Para continuar na caminhada. Exatamente. Eu fico pensando agora, interessante é que às vezes a gente... como é que pode... O tempo de igreja, às vezes a gente acha que ele diz alguma coisa e ele não diz nada. O tempo de igreja não diz nada. Sim. De fato. Então, às vezes a gente entra num tempo na igreja, a gente acha que já está num nível de santidade, num patamar, palavra mais usada hoje em dia também, em outro patamar, que talvez a gente não vai mais. Agora estou de boa, não aguento qualquer coisa. Sim. Qualquer dificuldade que vinha, eu já suporto. E talvez é nessa hora aí que, como você falou, a poeira vem, nos leva. Sim, eu vejo também, só completando o que você falou, tem muita gente que confunde tempo com maturidade cristã. Nem sempre o tempo que você tem dentro da igreja você quer dizer crescimento. Que é uma pessoa que está madura. Lembro que logo no primeiro ano de seminário, o pastor Davi Baeta, já na Glória, ele contou que um jovem pastor assumiu uma igreja portentosa, e agora o irmãozinho lá, cabecinha branquinha, muito tempo da igreja, foi falar com ele, pastor, o senhor precisa melhorar a sua mensagem. Ele estava pregando sobre o amor, só amor, e num verso só lá do Evangelho de João, que eu não me lembro agora, e ele dizia, o senhor está repetindo demais a mensagem. Ele disse, não, a repetição é até os irmãos começarem a praticar. Quando começarem a praticar, eu vou mudar o texto. Aí ele disse assim, mas olha, eu vou dizer para o senhor, eu tenho 50 anos de vida cristã, eu nunca vi isso. Eu falei, o senhor não tem 50 anos de vida cristã. O senhor tem um ano só. O senhor não me conhece, o senhor chegou aqui agora, dizia ele. Ele, não, o senhor eu vou provar que o senhor só tem um ano. Os outros 49, é repetição do primeiro. Percebe? Então, de repente, muito tempo não significa muito. Sim. Não significa maturidade. Maturidade cristã não é tempo de garagem, não é nada disso. Por exemplo, uma colocação que o senhor faz nesse texto, que eu gosto demais, ele vai dizer assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O verso 3. Mas ele vai falar um negócio interessante no 2. Todo ramo que estando em mim. É onde é fruto. Aí ele vai dizer assim, ele corta. E todo que não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele podar. De repente, cria em nós uma expectativa nossa, não do permanecendo, mas nossa. Aí o irmão, poxa vida, o irmão adoeceu. O irmão não podia adoecer, rapaz. Não tem aquele irmãozinho lá que não entrega dízimo, aquele irmão que escorrega volta e meia, que tem que levar uma alimentação para ele. Rapaz, lá, com a saúde, esse texto, a poda. Imagine agora o agricultor chega com a tesoura naquele galho, produziu quantos cachos, quantos quilos de uva, agora precisa podar. Essa poda não deve ser sem dor ou de graça, como nós dizemos no nosso vocabulário, não é de graça. O galho deve sentir. Sim. Mas por que a poda? E para que a poda? Uma das razões da poda é para um galho não sombrear o outro. Eu queria tanto cantar no louvor da nossa igreja, mas eu não tenho oportunidade. É ramo que não dá fruto. Porque o ramo que dá fruto, ele vem no ensaio. Uma coisa que eu admiro bastante, volta e meia eu digo isso para a nossa igreja, os ensaios do nosso louvor acontecem, por exemplo, aos sábados, 2h, debaixo dessa telha de lata aqui. Aí você já viu o calor nosso, como é que funciona? Vem para cá, galho, ser podado nesse calor, ser tratado. Por que a poda? Uma das razões é essa, para não sombrear. Uma outra razão é para produzir uma fruta melhor, mais consistente. Quer dizer, o senhor sabe onde eu preciso ser podado. Os irmãos não sabem. Nossa liderança não sabe. Nossa igreja não sabe. Mas o agricultor, ele sabe onde preciso ser podado e por quê, para quê. Então, é interessante esse permanecendo. Como é que permanece com a poda? Chegou, podou, cortou. Meu Deus, doeu. Feriu. Por exemplo, feriu o meu orgulho. Sim. Eu estava lá como pastor daquela igreja. O negócio é permanecer em Cristo. Aí você olha para esse texto, mas qual era a crise? Desse João capítulo 15, 14, 15 em diante. Jesus estava despedindo, ele estava saindo. É tanto que no 17, né, ele... 17 se lembra até de nós, Otávio. Se lembra até de nós. Sim. Percebe? Então, a crise era essa. Como é que nós vamos ficar sem esse cara, rapaz? Gente boa, gente da melhor qualidade. Não falta nada. É peixe na brasa, é pão, o que precisamos. Ou seja, nós temos a vida, e a vida está se esvaindo. Era como Jesus se apresentava. Sim. Então, agora, qual é a crise? A crise era a ausência de Jesus. Não estaria mais de corpo presente, fisicamente presente. Agora era preciso colocar a fé. Eu acho que é aí que chega a maturidade, né? Quando a gente, mesmo como é que eu posso dizer isso? Mesmo quando está difícil, né? Está difícil de ouvir, a gente já não tem mais aquele... Eu vejo isso muito na vida de pastores, que muitas das vezes são muito solitários, né? Não tem aquele, às vezes, amigo, que você tem coisas que você não pode falar para ninguém, e você tem que estar ali, forte, andando, carregando o rojão. E voltando a essa questão da poda, eu acho que muitas das vezes também o pastor que toma conta disso aí. Quem tem que cortar, quem vai fazer os outros sentir dor muitas das vezes é o pastor, e precisa, porque os pastores vão saber o que vai ser melhor para o crescimento, né? Que é claro, na sabedoria de Cristo, como o senhor estava falando, mas ele tem que tomar para si essa questão e cortar às vezes o orgulho ali do irmãozinho, e sangrar um cadinho. Você quer ver uma coisa interessantíssima com a poda, por exemplo? Por que a poda? Para evitar o distanciamento do tronco. Sim.
O galho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele, se bobear, pensa que até uma outra videira. É verdade. Que não pertence àquela... Então, são questões interessantíssimas. Uma coisa que eu tenho feito, um exercício que eu tenho feito, o pastor Bruno pode dizer, está conosco, por exemplo, evito o máximo de exercer essa condição. E suplico o máximo que posso para que o agricultor, de fato, seja o Senhor. Ainda que tenhamos que ter uma palavra, ter uma conversa, sim. Ainda que aconteça isso, mas que o ramo sinta a tesoura do agricultor. Sim. Porque, por exemplo, sou ramo também. Uhum. E aí, como ramo, eu começo agora a bater no ramo de lá. Toma moda. Aí, resultado, quando vem a poda do agricultor, esta minha intervenção pode ser confundida. Ao invés da permanência, a força para soltar do arame, para ganhar novas raízes, ou raízes diferentes da videira verdadeira. Essas raízes criadas naturalmente dessa maneira, a uva dali para lá não presta, não serve, não dá comércio, não dá bom vinho, não dá bom suco, não serve. Interessante. Ele disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, a força do suco, do vinho, da uva, ela está na originalidade da videira. Percebe? É aí que está o nosso esforço para a permanência. Sim. E mesmo que essa poda ela doa, eu vejo que é melhor que seja na mão do agricultor. Sim. A gente até falou isso nos podcasts passados. Davi cometeu vários vacilos e ele entendia isso. Certa vez deu a escolha a ele: não, prefiro cair nas mãos do Senhor. Sim. Prefiro que eu seja podado pelo Senhor, porque pelos homens não tem misericórdia, não. Sim. Não tem. É verdade. Não. Aquela colocação, aquela petição que ele faz: cria em mim um coração puro. Ele usa duas colocações. Ele usa aquele verbo criar lá do Gênesis, cria em mim um coração puro, renova um espírito reto. Por que renovar o espírito e criar um coração? O que ele está dizendo? Ele está se colocando para a poda. Ele está dizendo: cria. Criar é um verbo, por exemplo, é o verbo da criação. De onde que Deus criou o mundo? Lembra? Você chega no lugar, você fala assim: puxa, eu estava lá, rapaz, do nada me deu uma dor de cabeça. Não é do nada, não. Você deve ter comido alguma coisa a mais, deve ter feito alguma... bom, percebe? Sim. Do nada Deus criou o mundo. Só isso, mais nada. Daí para frente, tudo tem origem. Sim. E Davi, quando faz essa colocação, ela tem origem no seu pecado, no seu reconhecimento. Ele diz: cria em mim. Eu não tenho um coração puro. Sim. Isso é Davi. Já pensou Josias? É interessante também, o que a gente até falou, foi na questão do Natan, né? Ele falou: pequei contra ti somente, contra Deus, né? Ele sabia, diante de Natan, foi importante, levou ali a mensagem, mas o pecado que a gente comete é contra Deus. E essa que eu vejo que é o perigo de todos nós, né? Muitas das vezes nós queremos ter essa máscara diante da igreja, diante das pessoas. O Dorival fala muito disso: chega dentro de casa, solta o cachorro com a mulher, não é um bom vizinho, passa a perna nos outros. Mas por quê? Ele não está ligado, essa pessoa que infelizmente age assim, não está ligada à videira verdadeira, né? Fez uma videira para si mesmo, como o senhor colocou. Exatamente, não permanece. Sim. Por exemplo, esse indivíduo citado agora há pouco, ele é o indivíduo o crente do superlativo, o crente-ão. Conhece, não? Na igreja, um santarrão. Sim. Na rua, um sem educação. E em casa, um valentão. Aquele um crente do superlativo. Não, tem que se submeter à poda. Sim. E quando não se submete à poda, é porque precisa ser cortado. Aí
Aí o buraco é mais embaixo. Né? Aí é complicado. E o agricultor corta. É uma questão, por exemplo, que mexe muito com a minha cabeça, são questões, as questões burocráticas da igreja. São importantíssimas, mas são burocráticas. Sim. Por exemplo, o irmão, ele não permaneceu. Ele tampou na cachaça, tampou na timbuca e agora está, coitadinho, está todo arrebentado. Vamos excluí-lo da igreja, tira o nome dele do rol de membro. Não adianta, não resolve. É o agricultor que vai cuidar disso. Sim. Precisamos ter alguma informação, precisamos de ter algum documento, precisamos. Mas isso não é tudo. Não é tudo isso aí. Não permaneceu. Corta! Você vai cortar. Quem somos você vai cortar? Nós? Não, você é galho também. Sim. Você é ramo também. Você precisa permanecer também. Senão o agricultor vai te cortar. O que é que você quer? Se é que corta, quer que poda? Não, eu quero permanecer, então é poda. Não permaneceu, então corta. Só que o destino é complicado, é fogo. É fogo. Sim. Estamos, de repente, às vezes, confundindo. E desça fogo do céu. Desça não, em cima de mim não quero não. Tem misericórdia, Senhor. Porque toda vez que desceu o fogo foi para destruir isso fora. Eu quero permanecer. A minha luta é por permanecer. A minha luta, a minha briga é de mim para comigo. De repente a gente cria umas questões institucionais. Não é isso. A minha briga é de mim para comigo. Porque eu gosto de algumas coisas. Nossa igreja já ouviu isso algumas vezes. Eu gosto de algumas coisas que eu tenho vergonha até de falar. Não dá para falar. Mas eu gosto. Não uso. Sim. Não faço. Mas gosto. Percebe? Então a minha luta é de mim para comigo. Para permanecer. Eu preciso permanecer. Eu não quero ser cortado. Pode podar, Senhor. Pode podar. E a gente vê a bondade de Deus, né? Muitas das vezes nisso, né? Muitas não, sempre nisso. O senhor falando disso, eu estou lembrando de Jonas, né? Não, e quer fazer do jeito dele. E Deus, vem cá, filho. Eu vou te podar de qualquer jeito, mano. Tem que produzir. Ué. Quando Deus trabalha, quando Deus escolhe. Paulo, a gente falou isso também. Até no nosso primeiro podcast que a gente falou sobre Estevão, né? Não fala nada explícito na Bíblia, mas tá lá, quando foram matar Estevão, deixaram as roupas aos pés de um menino chamado Saulo. Eu duvido se não ficou na cabeça dele. Rapaz, esse cara é doido mesmo, hein? Tomar pedrada, eu ver o povo e o cara não fugir. E ainda orar para os caras. É, verdade. Então, rapaz, coisas que a gente vê Deus trabalhando. O cara dar uma pedrada não é a primeira coisa que a gente quer, não é orar pelo cara. Não. Bom se tivesse uma metralhadora. Não. Agora, uma coisa que eu acho bacana é o contexto bíblico converge para a mesma direção que às vezes a gente consegue colocar alguns molhos nossos, alguns temperos nossos, e o sabor da palavra some. Estevão permaneceu. Sim. A duras penas, a preço de sangue, a preço de morte. Permaneceu. O bacana de Estevão, que eu acho lindo de Estevão, ele começou com a palavra desde Gênesis, veio trazendo até aquele momento. Ou seja, nós precisamos conhecer a palavra. Não é decorar a palavra, não é decorar. Não. É ter a palavra no coração. No momento de sufoco, de dificuldade, de adversidade, na hora do sapé caiaiá, como dizia Bezerra da Silva, sim, na hora que o bicho pegar, palavra. E sim, a Bíblia fala, né, em relação aos filhos, que os pais devem inculcar a palavra nas crianças. E às vezes os pais, de fato, eles não têm a palavra inculcada, vai inculcar o quê? Então, às vezes nós também, como os adultos, talvez a gente precisa fazer esse primeiro esse método de inculcar a palavra em nós, cara. Para depois você querer inculcar no seu filho ou em outras pessoas, entendeu? E por isso que a gente tem essa dificuldade de tempo de igreja e crescimento espiritual. Que crescimento vem com prática.
com leitura, com tudo. Agora, tempo de igreja não diz nada. Você pode sentar na igreja, botar sua Bíblia e ir embora para casa todo domingo e todo mês, e vai de ano em ano fazendo isso. Não, e completando, tem alguns pais acham que isso é papel da igreja, né? Não, tá lá, eu levo para a escola dominical, agora vocês se viram, né? Então isso é complicado, né? Porque eu digo assim, eu gosto sempre de citar, porque nossa família, posso falar por mim do Elber, de base não foi uma família cristã, entendeu? Não teve aquela... Tudo que a gente aprendeu depois na igreja, né? Indo sozinho, a Binha sozinha, minha mãe ia também comigo de vez em quando, mas estava lá, né, tal. O Elbin fala muito sobre... A gente não teve essa base de manhã, de novo, encucar, falar, não, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu fico me cobrando isso. Será que quando eu for pai, eu vou ter essa capacidade? Senhor, me ajude a ser um bom pai, de inculcar no meu filho o caminho que ele deve andar, de, sei lá, também não ser chato, né? Que também fica chato algumas coisas. Mas isso é uma coisa que você traz para a sua amizade, para o seu contexto, por exemplo. Logo assim que... Carol devia ter uns 4, 6 anos aproximadamente, ou mais um pouquinho. A Preta estudava à noite, estava terminando ainda letras lá na fundação. Eu era presidente do coro da minha igreja, e aquele sujeito igrejeiro. Só que eu morava lá perto do Caiçara, em frente ao Daniel ali do Ferro Velho, onde é hoje Ita Solar. E congregava cara na terceira igreja, que é perto do Brasão. Carol chegava da escola, era banho na Carol, roupa na Carol, trancinha na Carol, e conversando e rindo, volta e meia, ela fala comigo, pai, você ainda vai fazer uma trança na minha cabeça. Eu falei, agora não dá não, agora deu ruim. Ou seja, nesse tempo, nesse contexto, a palavra vai chegando, o amor, a amizade, é impressionante. Sim. Isso. Percebe? De repente você tem que ir na igreja, se levanta. Encucar. Não funciona assim. Não é lavagem cerebral, né? Não funciona assim. Então, graças a Deus, eu me lembro de uma certa vez, nós terminamos um culto na terceira igreja, aí eles já estavam cansados de colégio, tal, e era de bicicleta, filho de Deus, era uma cadeirinha na frente da bicicleta para Carol, e o último ia em pé na grupa da bicicleta, com as duas mãos segurando meu pescoço. A hora que chegando, depois do tempo do aeroporto, senti que ele começou a balançar, e eu pensei, dormiu. E dormiu. Ainda deixei a bicicleta descer mais um pouquinho, segurando ele, e segurando a bicicleta com uma mão só. Lá embaixo na esquina, me lembro que eu parei, botei a bicicleta no meio-fio, com ele dormindo, a Carol também. Sentei na beira da... Não, era um bar até hoje, um bar do Sinim. Sentei ali perto do bar do Sinim, botei a Carol nas pernas, ele nas pernas e a Carol nos braços. Eles dormiram ali uns 10 minutos, aproximadamente. Aí acordou assim, com desconforto, naturalmente. Assim, ué, pai, nós não chegamos em casa ainda não? Eles vão acabar de chegar agora. De novo na cadeirinha, em pé ali atrás. Isso é muito interessante. Você precisa andar com seu filho. Não, mas a minha filha é menina, anda com ela. Abrace e ame a sua filha. Nós temos uma amizade bacana, graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Isso é muito importante. Isso ajuda a permanecer, né? Muito. Porque não é algo imposto. Não. É algo mostrado. Né? Exatamente. Tem uma máxima do Radical África, que hoje não é mais Radical África, é Jovens Sem Fronteira, que os muçulmanos começaram a achar esse nome muito complicado, começou uma perseguição exacerbada lá da África e tal. Aí mudaram o nome, Jovens Sem Fronteira. Mas a máxima não mudou. Pregue o Evangelho. Se preciso, use palavra. Sim. Percebe? Para isso é preciso permanecendo em tempo de crise. Porque na hora do sapé caiaiá, na hora da crise, não, eu vou embora dessa igreja, aí eu vou mudar de denominação. Essa denominação não tem unção. Não sei se foi até um maninho que já me contou isso, não sei se eu ouvi de outra pessoa. Antigamente, a geração mais antiga, o que quebrava, ela consertava. A geração nova não. O que estraga, se troca. E talvez, se aplicando a nós, às vezes é a mesma coisa assim, em relação à igreja, em relação à caminhada com Cristo. A gente não quer
pô, vamos tentar consertar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui. Não, a gente prefere trocar. Prefere já, não, vamos jogar isso fora, vamos pular para outra e vamos trocar. A gente não quer mais sentar e gastar tempo. Não, vamos ajeitar isso. Sim. Vamos consertar isso. Vamos encarar de frente essa crise aqui. Sim. Algo que me deixou só uma vez muito meio pensativo, fiquei triste também, mas fiquei muito pensativo quando eu soube que uma irmã saiu da igreja uma vez porque como é que eu posso dizer? A igreja não era tão elitizada, vamos dizer assim, entendeu? Aí foram atrás, rapaz, por que, minha irmã? Aí ela falou, eu não me sinto bem, eu acho a igreja muito pobrinha, coisa e tal. Aí me contaram isso, eu falei, cara, tipo, é porque eu não esperava, entendeu? Eu sei que pode existir isso por aí, mas quando eu ouvi isso, eu falei, pô, sério? E igual uma vez, um certo amigo meu também falou comigo, rapaz, eu tô querendo ir pra sua igreja e tal, e quem me conhece já sabe que eu sou assim, né? Fala, não vai não. Aí foi ele, não, querendo ir pra lá porque lá tem jovem. Eu falei, seja o jovem na sua igreja, cara. Pra que você vai pra lá? Seja o jovem na sua igreja. Não, mas só eu e minha esposa, mas seja vocês dois o jovem lá. Ele quer ir para um lugar onde tem muitos jovens, em vez de ele ser o jovem daquela igreja, fazer a diferença ali. Entendeu? Sim, sim. Fala mais, pastorzão. Interessante a colocação que ele falou do conserto. Consertar é complicado. Acertar. Tempo atrás, já faz algum tempo, eu recebi um casal de longe daqui, bem longe daqui. De quem? Um casal veio de longe, me ligaram na sexta-feira, pastor, só pode nos receber, nós precisamos conversar com alguém. Falei, pode vir, e vieram. Foi uma manhã inteira de conversa, muita lágrima e bastante oração. Aquele casal tinha saído de uma determinada igreja com uma dificuldade muito grande no coração deles, não da igreja. Sim. E agora, depois de muitos anos afastados de qualquer tipo de igreja, eles entendiam que precisavam de igreja, não da igreja, mas de igreja. Aí vieram conversar. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos voltar lá e pedir perdão. O som foi esse exatamente aqui. Silêncio. Silêncio. Caramba. Silêncio e tal. Daqui a pouco ela toma a frente e diz assim, vamos fazer isso, meu bem? Ele falou para ela, você já pensou na dificuldade para a gente fazer isso? Percebe? Eu vou pensar na dificuldade. Eu não vou pensar que essa atitude é uma atitude de permanecer. Permaneçam em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vós. Como é que você vai permanecer em Jesus com alguma dificuldade? Como? Com alguma pessoa? Aí, tempos depois de lá, ela me ligou, chorando, e disse, pastor, já consegui falar com 3 pessoas. Liguei, marquei, encontramos, já falei com 3 pessoas. Ele está resistente ainda. Eu falei, mas o prestar de contas é cada um de per si. Você não vai prestar conta da sua família, você vai prestar conta do seu. E agora, para a glória de Deus, eles fecharam, eles chamaram o pastor daquela igreja. Foi um negócio assim, esse negócio, eu sou um chorão danado, porque esse tipo de coisa me machuca bastante o meu coração, ou seja, eu entendo como poda. Sim. É ensinamento. E, de fato, estão vivendo assim muito tranquilos, tinham já várias conturbações da família, de todo lado. Cessou, tudo cessou. Sim. Agora, essa questão de desistências, eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse assunto. Eu vejo que tem se mostrado muitos casamentos, né, pastor? Casamentos, principalmente nessa pandemia, o pastor Dorival trouxe até um estudo falando que nessa pandemia a violência doméstica aumentou demais, entendeu? E eu vejo isso como um dominó, né? Se você não está firme ali no ramo, né, na videira verdadeira, você vai só tombando sua família, seus amigos, seu emprego, talvez, né? Com certeza.
Uma coisa interessante é o seguinte: de repente a gente ouve essas notícias, esses dados. Não, mas a igreja está livre disso. Nada. A igreja está isenta desse negócio. Tem outro estudo que eu já vi falar, vi em alguma pregação, alguém falou sobre isso, que o maior número de divórcios está no meio da igreja. Com toda certeza. Sim. Existem alguns dados bem escabrosos com relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, não sei se ainda mas tempo atrás, a população carcerária do Brasil era de 80% de pessoas que passaram pelas fileiras da Igreja de Cristo. Mas esse permanecendo, ele passa, por exemplo, por essa questão. Essa sua preocupação da família: será que eu vou ser um bom pai? Claro que vai ser um bom pai. Permaneça em Cristo. Sim. Essa dificuldade dos apóstolos, da ausência de Jesus, da saída de Jesus. Esse verso 11, ele vai dizer assim, quer ver? No verso 11: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, por que esse esforço? Sim. Para que eu tenha alegria. Então eu vou me esforçar e vou ser aquele crente jururu, cabisbaixo. Não, alegre, para cima. Mas o bicho está pegando, o couro está comendo, o sapé-caiá está dando. Permaneça, disse ele, permaneça em mim. E essas palavras que eu disse, ainda que sejam duras, a poda, ou seja, outras coisas, outras questões para o tratamento da videira, dos ramos, da produção, ainda que seja difícil, essas palavras são assim mesmo, difíceis, mas é para que a minha alegria esteja em vocês. Agora perceba só, para onde Jesus estava indo? Jesus estava caminhando para a cruz. Sim. Com que sentimento? Sentimento de alegria. Era a salvação minha, de todos nós, de cada um de nós. Mas ele queria que essa alegria estivesse nos ramos. Como que essa alegria vai estar no ramo? Só se permanecer. Porque se for cortado, vai ser lançado no fogo e vai ser queimado. Mas se for podado, ou seja, vai ser trabalhado para produzir, naturalmente a alegria de Cristo vai estar presente, vai estar afirmada. Esta alegria precisa ser completa. Aí vai ser completa na família, no emprego, na igreja, vai ser completa. Percebe? Sim. Eu me lembro, logo assim que eu comecei, eu era muito impetuoso. Você vem de samba, vem de tudo quanto é Começou desgraça. Começou na igreja? Aí acha que sabe muito, papapá, aquela coisa toda. Tinha um senhorzinho lá na Igreja Batista de Boa Fortuna, no meu 4º ano de vida cristã, o senhor Juvenal Ribeiro. Como aquele homem me ensinou demais. Ribeiro também, mas tinha que ser Ribeiro. Ribeiro é coisa boa, Ribeiro é coisa boa. Até na Bíblia tem Ribeiro, as árvores plantadas junto a Ribeiro. Sim. Esse Juvenal. Acrescenta o ramo aqui, ó. Tá. Poda, Senhor. Não corta, não, poda. Mas esse Juvenal, rapaz, ele era um velhinho baixinho, ele gostava de ir de terno para a igreja. Ele comprou um dos primeiros lotes no Vale do Sol. Não tinha nada lá, só mato, o terrenozinho dele. Ele foi um dos primeiros que construiu lá. Pouca casa. Sim. E muito barro. E tinha um trabalho na Igreja Batista de Boa Fortuna. Ele precisava de atravessar o Vale do Sol, atravessar a parte da Boa Fortuna para chegar na igreja. Aí depois do culto, eu gostava demais de chegar para ele, conversar. A Boa Fortuna é lá perto do Café Luana, né? Isso, está perto do Café Luana, perto do Brizolão ali. Sim. Pastor Josué Brum. Aí nós estamos ali, rapaz, depois do culto, eu dou uma mirada no irmão Juvenal, ele com um terninho cinza, um paletozinho cinza, uma camisa brancazinha sem gravata e tal, e a calça cinza arregaçada até o meio da canela. Eu bato o olho assim, aquela botina, aquela bota de lama, até o tornozelo. Nossa. Que me chocou meu coração. Eu falei, irmão Juvenal, não está passando alguma dificuldade? Fala comigo. Ele falou, por quê, meu irmão? Ele disse, o irmão está descalço. Ele disse, se eu colocasse qualquer tipo de calçado, eu não teria aproveitado toda essa bênção que aproveitamos aqui do culto. Do jeito que choveu, eu precisava de sair de casa como saí. Olha, isso é para mim de suma importância.
permanecer exige certas atitudes que às vezes é preciso abrir mão de certas coisas que para nós é importantíssimas. Que coisa boa andar bem vestido, coisa boa calçar uma sandália havaiana, um chinelo bacana, não, coisa boa você calçar um tênis bom, mas se para permanecer precisar abrir mão de alguma coisa dessa natureza, nós precisamos ter esse senso de valor. As coisas que vão ficar e as coisas que vão permanecer. As coisas que são eternas e as coisas que são daqui. O senhor Juvenal me ensinou demais. Eu nunca vou esquecer no retiro que o senhor contou da senhorinha que fumava. Ah, sim. Conta aí para o pessoal saber dessa história. Irmã Benedita. Isso. Eu tenho uma foto lá no meu telefone. Irmã Benedita fez aniversário. Aí eu chamo um dos meninos que agora já opera aqui o nosso som, o Arthur. Arthur é garotinho. Arthur, vem cá, Arthur, orar pela avó. Ih, rapaz, foi complicado de aguentar. Vó Benedita era uma senhora que morava aqui dentro, no nosso bairro. Ela dizia que tinha 86 anos, mas tinha mais, naturalmente, bem mais, bastante mais. Vó Benedita frequentou a nossa igreja um tempão. E a vó Benedita fumava um cachimbo. Ela não fumava na rua, fumava em casa e tal. Mas certa vez eu, ansioso por batizar a Benedita, chego na casa dela, nossa igreja fez uma casinha para ela, e comecei a conversar com ela sobre o cachimbo. Nós estávamos sentados os dois num tijolo, ela num tijolo e eu no outro. Ela se levantou, foi enroscando a mão na saia, e ela grandona, e eu percebi que eu estava falando e ela não estava mais ali perto de mim. Quando eu percebi, ela com a mão toda enroscada na saia, olhando assim para o nada, para longe, eu percebi que eu entrei num terreno que eu não deveria ter entrado. Ela olhando para distante, eu saí, desci o morro, chorando, vim embora. Muito triste. Comigo, não com a Benedita. Aí, tempo depois, eu encontro com o pastor Gessi, aí falei que ele, pastor Gessi, tem uma senhora da nossa igreja, assim. Ele disse, se eu estivesse lá, eu já tinha batizado ela, porque ela é mais crente do que muita gente, provavelmente, lá. Ela não perde culto, ela não perde nada, ela está sempre agarrada. Aí batizamos a avó Benedita. No dia 31 de dezembro, batizamos várias pessoas. Nosso templo era só metade do que era hoje. E tinha chovido muito naquele dia 31. Mas foi no domingo seguinte, enquanto ela ali na frente da igreja, ela no pátio ali com a bolsinha nas costas, eu falei, vó, está indo para onde? Ela disse, vim batizar, meu filho. Não deu para vir domingo passado não, porque choveu demais. Não deu para descer o morro. Eu olhei o batistério, tinha água, pedi a alguém que trouxesse roupa para mim, batizei a avó Benedita. Foi um momento assim, a igreja veio abaixo. Nós tivemos 2 batismos aqui muito bravos. Um foi da avó Benedita, o outro foi da Célia. Célia tinha falência múltipla dos órgãos. Nossa. Foi um negócio também espírita a vida inteira. Célia foi batizada aqui nesse púlpito, botou uma piscina, não podia entrar no batistério. Foi um negócio, um aparato todo. E a avó Benedita. A avó Benedita batizou e tempos depois ela adoeceu. Aí acompanhando o hospital, médico, remédio. Um dia eu chego lá, eu sou meio, às vezes, intempestivo com certas coisas. Eu deitei do lado dela na cama dela, ela estava na casa de uma das netas. Aí ela falou, meu filho, eu que estava doido para você vir aqui para eu te falar um negócio. Eu falei, pode falar, vó. Ela falou, cachimbo. Mais de 6 meses já que ficou para trás. Aí é difícil segurar as lágrimas de você ver a atuação do poder de Deus. Sim. Esforço para permanecer. É esse contexto que nós estamos falando? Sim. Esforço para permanecer. Por isso aquelas colocações que eu fiz agora há pouco, da burocracia eclesiástica, igrejeira, tem que ter, não sou contra, não é isso. Só que a poda quem faz é o agricultor, não é outro ramo, é o agricultor que faz a poda. Sim. E ela, naturalmente, podada, ela sentiu, e foi algo assim
esplendoroso. Nosso templo encheu no funeral da avó Benedita. Ela morta pregou para muita gente. Muita gente. Não, rapaz, eu posso falar da minha igreja, né? Eu, Elber, somos da Presbiteriana, e algo que eu sempre falo, eu levo para minha vida, que a nossa igreja ela trabalha em cima do manual presbiteriano, né? Tem as suas confissões de fé, isso aí beleza, é da igreja, mas a partir do momento que a Constituição da Igreja Presbiteriana fala mais alta na minha vida do que a Bíblia, aí não digo que a Constituição Presbiteriana ela não é bíblica, não estou falando isso, não, é exato. Mas é na prática que a gente vê que nem tudo é como a teoria ali, tudo encaixadinho. Tem hora que dá uma escapulida. E aí, o que você vai arrumar? Rapaz, a gente tem que dar um jeito. Fica com a Bíblia. Ou seja, exatamente. Permaneça. Exato. Essa é a palavra. Entendeu? Então é algo que pode parecer até muito polêmico para muita gente, mas eu sou muito convicto disso. Amo a minha igreja. Sim. Não vou sair da igreja. Não. Entendeu? Não. Mas para mim o que tem que nortear a minha vida e a vida de todos nós é a palavra de Deus. Com certeza. Né? Com toda certeza. Fala, maninho. E, pastor, também agora levando um pouco, essa ideia de permanecer, ela também pode-se dizer que, às vezes, a gente não entende que não somos desse mundo. Então, por isso vem essa dificuldade das pessoas permanecer. Porque, às vezes, mesmo permanecendo, nem sempre a gente chegamos à nossa vitória. Podemos partir dessa para melhor, em meio às nossas crises. Então, eu acho que é um pouco disso. As pessoas ainda não entendem que não são daqui. Exatamente. Por exemplo, a nossa vitória. Nós estamos lutando, por exemplo, tem uma família aqui perto, estamos trabalhando com a família. Quando vim para cá, parei e falei um pouquinho com eles. Uma filha com câncer. Jovem ainda, bem jovem. Qual é a vitória que estão esperando? Então, essas questões, as vicissitudes da vida criam expectativas em nós, ou nós criamos essas expectativas, forjando, de repente, um cenário distante da eternidade. A nossa vitória será quando, diante do Senhor, essa será a nossa vitória cabal. Há algumas lutas aqui, sim, e algumas que não venceremos. Sim. Vamos precisar de conviver com esse momento, com essas... Lembra de Paulo? A minha graça é suficiente para você. Mas ele estava no estreito. Estava ruim para ele. Deu ruim para o Paulo. E o Senhor falou com ele, permaneça aí. Sim. Permaneça, porque a minha graça é suficiente. Então, nesse tempo de crise, nós precisamos entender, vislumbrar esta eternidade para que permaneçamos, porque vai acabar. Por exemplo, quem diria que eu estaria aqui conversando agora com 63 anos? Pela mãe do guarda. Outro dia era menino. Passa rápido. Sim. A visão da eternidade, ela precisa, ela que vai naturalmente nos levar a essa permanência em Cristo. E você falou do apóstolo Paulo, muitas das vezes Deus o abençoou ele, como livrou ele da prisão, abriu lá para ele sair mesmo assim. Mas ele morreu com um espinho que não, né, hoje muitas pessoas querem descobrir o que é, mas não vem ao caso. Mas ele foi com um espinho até hoje na carne, que nunca sarou, mesmo permanecendo no Senhor. Sim, sim. Nunca foi tirado disso. É bom quando a gente vê um cristão que venceu o câncer, é legal. É bacana. É muito bom. Nós temos aqui. Mas tem aquele que não vence também. Tem alguns que não. Propósito de Deus, né? Que a gente às vezes tem. O que é legal que Paulo ele sabia. Não, é para que eu não me ensoberbecesse. Né? Ele soube tirar, né, algo de proveito ali, de o que Deus quer falar comigo. Exato. Lembra da razão da poda? Sim. Paulo entendeu. Para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, para eu não sombrear outro galho. Sim. A soberba faz isso. Para eu produzir um fruto melhor e em abundância. Nós precisamos entender essas questões. Sim. Vivemos uma certa experiência uma certa vez com o nosso irmão nosso aqui na igreja. Ele precisou ser amputado. Já pensou? Agora você precisa
assinar aqui autorizando para amputar o seu pai, ou o seu esposo, a sua esposa. Olha que doideira. Não assina isso aí, rapaz. Assina só como filho de Deus. Como é que é esse negócio? Coração de pedra? Difícil. É difícil, foi difícil para a família. Sim. Eu me lembro que uma certa vez eu fui vê-lo lá no hospital, na UTI. A enfermeira disse para mim, falou, olha, vai porque é possível que você não o veja mais vivo. Ela tinha razão, ele estava muito ruim. Ele estava mais preto que eu, ele bem mais claro, estava mais preto que eu, bem, os remédios violentíssimos estão sendo aplicados. Eu cheguei na beira da cama, segurei na mão dele, equilibrando para não, respirando fundo, puxando para não derramar em lágrima ali perto daquele irmão. E ele de repente, sonolento, ele olha para cima, ele me reconhece, ele começa a falar assim, hoje não. Só que ele estava falando assim, muito difícil, sim, difícil. Sim. Hoje não, hoje não. Hoje você não vai orar por mim. Difícil para mim. Mas ele tinha muita dificuldade para falar. Daqui a pouco ele solta, hoje eu vou orar por você. Quero agradecer a Deus a sua vida. É poda, não é privilégio, não é regozijo, não é lisonja. Sim. Poda. De repente o Senhor nos leva lá, o Senhor põe o moribundo para orar por nós, para interceder por nós. Foi um negócio assim, duro demais para o meu coração. Esse homem está vivo, está conosco. Benção. Entendeu? Já vai alguns anos. Então, o resultado, eu digo isso para dizer assim, e alguns outros, da própria família, que não estão mais conosco. Por coisas menores, questões menores, aparentemente menores. Mas a família permanece. Sim. Permanece. Então, permanecendo em tempo de crise. Na bonança é mole, né? Vamos nós louvar a Deus, aleluia, vamos. Não, mas na hora do sapé caiar, eu preciso permanecer. Fica difícil louvar, né? Exatamente. Algo que eu acho que é um pouco polêmico, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco, é sobre essa questão de alguns desigrejados aí, já que a gente está, né, pessoas que acham que, não, lá não precisa, tal, e de fato a gente entende, né, que a igreja somos nós, mas pastor, o que a gente poderia falar para essas pessoas aí? Poxa, não é o caminho correto essa questão de chutar o balde também, de não preciso de igreja, eu sou um desigrejado. Apesar que a igreja também gerou esses desigrejados. Tem os dois lados da moeda, né? Vamos colocar assim. A igreja acabou gerando isso. Entendeu? Uma é essa geração da igreja, outra é a escolha, a opção. Por exemplo, para eu permanecer, se o Wesley Safadão fizesse um show ali, eu estava doido para ir lá. Agora? Vamos lá agora. Mas eu não vou não, cara. Mas você não gosta? Gosto. Mas você, não vou não. Eu preciso permanecer. Eu preciso fazer uma opção. Percebe? Aí de repente o meu pastor não está legal, cara. Meu pastor, mas como é que eu faço? Eu saio da igreja? Não. Eu preciso fazer essa consciência precisa chegar. Porque a igreja é a reunião de todos os salvos na superfície da terra, que forma o corpo de Cristo. Aí, por exemplo, eu sou membro do corpo de Cristo. Não quero mais não. Por exemplo, a minha Bíblia, não sei se a minha Bíblia está correta, mas a minha Bíblia diz que não tem desviados. Não existem desviados. Existem crentes e não crentes, salvos e perdidos, às vezes até dentro da igreja. Infelizmente, é uma verdade, não é julgamento. Sim. Infelizmente é uma verdade. Sim. Nós vimos isso lá no colégio apostólico, na formação da igreja apostólica. Mas quando Jesus vai dizer, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, percebe? Aí mas eu não quero mais não, eu vou embora. O pastor está roubando os dízimos da igreja.
Percebe? Eu estou igual o Tim Maia. Me dê motivo, ou seja, eu quero uma razão. Entendeu? Eu quero uma razão. Cara, essa foi a melhor. Não, eu quero uma razão para as minhas mazelas. Só que lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, o verso 19, vai dizer assim: se saíram de nós, é porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Isso se deu para mostrar que nem todos são dos nossos. É 1 de João, capítulo 2, verso 19. Você vai para esse evangelho de João no capítulo 10, a partir do verso 27, Jesus vai dizer assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz, ser conhecida de Jesus e seguir a Jesus. Por exemplo, nós estamos equivocados com essa questão de seguir. O Senhor nos chamou para sermos devotos de Jesus ou para seguir Jesus? De repente eu sou devoto de Jesus. A oração sacerdotal é um espetáculo. Viu que coisa linda? E acho lindo. Rapaz, que mensagem linda. Que mensagem. Não existe isso. A questão é prática. Nós estamos, de repente, muito formados ou fincados, estabelecidos na ortodoxia, quando o evangelho é mais ortopraxia. É prática. O que eu estou fazendo? Como é que é a minha vida? Essa colocação é de fato a colocação que Jesus faz. Permaneçam. A duras penas. É com a poda. Se não for com a poda, vai ser com o corte. Não cortar, não. Cortar é furada. Percebe? Então, o que eu quero? Não, eu quero ser um ramo na videira verdadeira. Não é de graça, não. Sim. Lembra? A gente fala assim: a salvação é de graça. Não é de graça. É pela graça. Pela graça. É diferente. Se alguém quiser salvar a sua vida, lembra? Jesus dizendo: perdê-la. Mas se alguém entregar a sua... Gente, eu só tenho isso aqui, rapaz. Eu só tenho essa montanha de crioulo aqui, não tenho mais nada. Eu só tenho essa vida aqui, rapaz. Eu só tenho esses 63 anos. Eu só tenho isso. Mas é o que eu preciso entregar. Para ser salvo, é o que eu preciso entregar. Aí, não, a salvação é pela graça, é um favor imerecido. Nós só conhecemos isso de graça. Não conhecemos mais nada sobre a graça. Conhecemos só essa questão. Aí o apóstolo Paulo pergunta: que faremos então? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Sim. Percebe? Então, esta consciência, esta permanência na palavra, aquela convicção do Estevão, que foi citado agora há pouco, falamos agora há pouco, aquela convicção bíblica do Estevão, que deve inundar o nosso coração. Não, é verdade. E às vezes transforma uma graça em desgraça. Não é essa. Total verdade mesmo. É isso aí, maninho. É isso aí. Pode falar. Pode ir. Então vamos lá, chegando ao nosso final, né? Agradecer ao pastor, né, pelo e o remédio. Convite. Antes do convite, agradecer. Que você ia falar o remédio. Esqueci. Nós temos um bordão no nosso podcast, pastor. É onde a gente fala que tem que dar o remédio. Agora é a hora do remédio para nós, para o pessoal. Pessoal que está nos ouvindo. Vai estar nos escutando. O remédio, eu vou trazê-lo como eu levei uma certa vez lá no São José do Avaí. O indivíduo estava bem... Ele acabou falecendo, ele estava bem complicado. Ele era um horário de visita para pastores, tem um horário para pastores, para pessoas que vão fazer visita, vão trabalhar nos lugares fechados, a partir das 3 horas da tarde. Eu cheguei lá a essa hora e a esposa do enfermo estava lá na porta e ela disse: eu cheguei atrasada, não pude entrar e não posso mais entrar. Você vai falar com ele? Eu falei: vou lá falar com ele agora, vou lá orar com ele. Ela me deu um santinho. Ela falou assim: entrega esse para ele para mim. Tem problema? Eu falei: não, de forma alguma. Me dá, eu vou entregar. Aí coloquei no bolso, vesti a roupa, entrei lá. Aí cheguei lá, ele todo entubado, soltando secreção pelos cantos da boca.
eu disse para ele, olha para mim. Ele, muita dificuldade, eu disse, tá dando para ver? Ele com a cabeça acionou positivo. Falei, então são 5 letras. São 5 letras. J-E-S-U-S. Deu para entender? Ele, positivo de novo. Falei, então vamos de novo. A primeira, ele com a cabeça positivo. J-E-S-U-S. Sabe quem é? Ele acionou positivo. Você quer entregar sua vida a ele agora? Aí foi complicado. A lágrima, ele sério, eu segurando na mão dele, ele balançando a cabeça, ficou igual a lagartixa, não parava de balançar a cabeça, positivo mais. Ou seja, o remédio. Eu orei com ele, agradecendo a Deus a vida dele, a decisão que ele acabara de tomar. Ato contínuo, eu tiro aquela imagem do bolso e dou para ele, sua esposa mandou te entregar. Ele com a mão, negativo. Muita dificuldade, levantou a mão com 5 dedos, ou seja, Jesus. Ou seja, J-E-S-U-S. Semana seguinte ele foi sepultado. Eu pude dizer isso no seu sepultamento. Ele só está indo para o céu, só está no céu, só chegou no céu, porque no momento derradeiro ele reconheceu o remédio. O antídoto, só por aí. J-E-S-U-S. Deus abençoe. Obrigado da honra a mim feita, obrigado por esse momento. À disposição sempre. Deus vos abençoe. Nós que agradecemos o Senhor por ter abrido as portas da igreja para a gente estar aqui com o Senhor. Agradecemos ao Brunão, pastor Bruno, nos ajudando aí na gravação. Gravar um podcast aí com a gente também, pastor. Vamos marcar, hein? Vamos combinar, vamos lá. Sem estar aí, estando aqui. Deixa o pastor aí você vem pra cá. Quer marcar o do Evandro? Pode marcar pra cá. Beleza, a gente vai falar com ele direitinho. Tá bom, a gente conversa direitinho com ele. Então, muito obrigado, pastor. E é isso aí, galera. Quiser nos achar, estamos lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. Só coloca lá, ouça quem tem ouvido, podcast, ouça quem tem ouvido, que você estará aí. A gente está no TikTok, no YouTube. Rapaz. Só que a gente não fala isso como soberba, né, mano? Não, a gente quer cercar você de todos os lados, cara. Aonde você caçar lá... Aonde você abrir um aplicativo, nós vamos estar lá. E aonde não tiver, você pode mandar. O negócio é permanecer. É isso aí. Aonde não tiver, pode mandar que a gente vai tentar colocar também. Que até uma coisa que eu gosto de frisar, que o Spotify ele mostra pra gente, que 31% da nossa audiência é americana. Então a gente tá até lá fora também. Então, onde a gente puder estar, a gente vai estar. Claro que não levando o nosso nome, né, maninho? É o Biotávio que está fazendo isso. E sim, a gente tem total convicção que o Espírito Santo agindo em nossas vidas nos faz querer a cada dia mais levar esse reino para outras pessoas. E o nosso desejo é que você também possa permanecer, não parar, não ficar parado, estagnado, e querer também levar esse evangelho, esse J-E-S-U-S para outras pessoas também. Fiquem com Deus, né, maninho? Isso aí. E é isso aí. Valeu. Forte abraço. Valeu.